palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, esta palavra não é de homem algum, é do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem carregada do poder necessário para fazer toda a obra que é necessário acontecer na nossa vida. Então que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor encontre liberdade em cada um de nós de mexer conosco segundo o teu propósito. Move o teu braço sobre nós e faz de nós vasos segundo o teu projeto. Nós te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Diga: no ano da reforma, somos vasos nas mãos do oleiro. Vamos sentar, queridos. Então eu vou repetir aqui a pergunta: quantos aqui querem ser melhores a cada dia? Quantos querem ser vasos que agradam ao coração do oleiro? Eu quero. Eu quero. Esse tempo de reforma é um tempo em que Deus está mexendo na nossa vida com a nossa permissão declarada. Nós já começamos o ano dizendo: ano da reforma. Significa, estou aberta para ser mexido por Deus no que for preciso, para que eu me torne na terra um projeto genuíno de Deus. Reforma é para mexer em nós naquilo que nós precisamos ser mexidos, não naquilo que nós gostaríamos de ser mexidos. Porque o vaso não sabe mais do que o oleiro. O oleiro é que sabe o projeto que ele tem para o vaso. E muitas vezes nós queremos ser mexidos segundo o nosso projeto, mas não é assim que funciona na caminhada espiritual. O oleiro é o Senhor e o vaso somos nós. E Ele vai mexer em nós conforme o projeto que Ele tem para nós. A grande dificuldade que nós temos é de nos submetermos ao processo de Deus. A grande dificuldade que nós temos é de compreender o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós já temos muitas coisas pré-determinadas em nós. Nós já temos muitos preconceitos, conceitos pré-determinados em nós. E muitas vezes nós nos chocamos com o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estávamos muito bem indo para a esquerda e Ele de repente decide que nós temos que ir para a direita. Nós estávamos muito bem acomodados e satisfeitos e Ele causa incômodos na gente e nos leva para lugares onde nós não pediríamos para estar. É assim que Deus faz. Nós temos áreas que nós estamos expondo para Deus e Ele vem com a mão dele e toca em áreas que a gente nem imaginou que precisava ser mexida. Porque Deus é Senhor. E a nossa caminhada com Deus deve passar essencialmente pela revelação de que Ele é soberano. Ele é o Deus de toda a glória. Ninguém diz a Deus o que deve ser feito. Todos nós vamos a Deus para saber o que deve ser feito. Deus é quem tem as respostas. A palavra diz que o homem pode fazer planos, o homem pode desenvolver estratégias, o homem pode ter sonhos, mas a palavra final está na boca do Senhor. É dele que sai o decreto final. É nele que está o sim e o não. Ele é o Deus de glória. Quando a igreja entende isso,
ela caminha com mais leveza e desfrutando mais dos prazeres de andar com Deus. Agora, quando nós não entendemos isso, quando nós queremos fazer de Deus nosso empregado, nós vivemos meio frustrados na caminhada. E nós vemos muitos irmãos e irmãs frustrados, porque na verdade eles querem ser mentores de Deus. E isso jamais, eu disse para você e vou repetir, isso jamais vai acontecer. Ninguém é mentor de Deus. Deus é o Senhor. Amém, queridos? Então, com isso no coração, nós vamos entender o que Deus está falando para Jeremias. Nesse tempo aqui, a nação está em cativeiro, a nação tem um pedaço que está na Babilônia, um pedaço que está em Jerusalém, em Israel, vivendo mal, vivendo pessimamente, em pecado, desviado dos caminhos de Deus. E Deus então levanta Jeremias para ser um profeta dentro de um contexto desse. Dizer para aquela nação que Deus estava querendo fazer deles algo novo. Apesar de provavelmente muitos deles nem acreditarem que poderiam se tornar coisa nova na mão de Deus. Então ele pega o profeta e, como Deus é extremamente pedagógico, ele leva o profeta à casa do oleiro, à olaria, ao lugar onde se produzem os vasos, e diz: olha, vai lá, você vai ver o que está acontecendo, e depois que você vir, eu vou dizer para você o que eu tenho para dizer. Deus é assim. Então, há momentos na nossa vida que Deus vai permitir primeiro a experiência, para depois nos dizer o que Ele está querendo fazer com aquilo. Às vezes Ele diz e depois vem a experiência, mas em grande parte das vezes Ele usa uma experiência para nos trazer o que está no coração dele. Não é a experiência final, mas é a experiência que precede o ensino. Aí Jeremias vai e fica de olhão na janela. E ele está vendo lá o oleiro trabalhando com o vaso. E o vaso se estragou na mão do oleiro. Durante o processo, o vaso saiu do projeto. Uma coisa que estraga é quando ela sai do projeto original. Porque tudo na mão de Deus tem um projeto. Todas as coisas na mão de Deus têm um destino. Todas as coisas aos olhos de Deus têm um propósito. Nenhum de nós existe sem um propósito de Deus para existirmos. Deus tem um projeto para cada um de nós. E no viver com Deus, nós estamos sendo moldados por Deus. Então, quando alguma coisa se estraga, quando nós estragamos, é porque nós saímos do projeto. E Deus então vai refazer as coisas como devem ser refeitas. Ele então olha e vê aquilo e Deus diz para ele: olha, será que eu não posso ser para esse povo o que este oleiro é para esse vaso? Será que eu não posso dar um novo sentido para essa obra que está estragada? Será que vocês não vão permitir que nesse processo de construir uma nação que é Israel, debaixo das minhas mãos, eu não tenha a liberdade de tomar de novo o projeto e refazer para que fique bom? Jeremias entendeu e depois ele saiu pregando. Mas nós vamos parar aqui e vamos nos atentar para a casa do oleiro. Para aquele lugar que ele levou Jeremias para observar o que ele gostaria de fazer com o povo que se chama pelo nome dele. Porque esta palavra não é para quem não conhece o Senhor. Esta palavra é para quem anda com o Senhor. É para quem está sendo moldado por Deus. É para mim e é para você. Esta palavra é para a casa de Israel. Nos dias de hoje, esta palavra é para a igreja de Jesus. Vamos ser mais específicos. Hoje, esta palavra é para a igreja missionária Manancial, que está reunida aqui nos assistindo aí. Você recebe isso? Então diga: esta palavra é para mim. Para mim. Amém, amados? Vamos analisar algumas coisas aqui. Eu separei aqui algumas coisas. Primeiro, o oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é aquele que põe a mão no vaso, tem autonomia para fazer o vaso do jeito que ele quer, moldá-lo da forma como ele quiser. Essa figura é a figura de Deus, o Senhor que nós temos.
Essa nossa caminhada com Deus é uma olaria. Esse mundo, em relação a nós e a Deus, é uma olaria. Enquanto estivermos nesse mundo debaixo da aliança com Deus, nós estamos numa olaria. Nós precisamos olhar para o mundo como o lugar onde nós estamos sendo formados. Deus não vai nos tirar do mundo para mexer na nossa vida. Deus vai mexer em nós vivendo no mundo e vai usar muitas coisas do mundo como auxílio na sua obra de fazer de nós vasos para a sua honra. Então nós que estamos passando por dificuldades, nós que estamos passando por benesses, nós que estamos passando bem, nós que estamos passando mal, todos nós estamos na olaria de Deus, estamos sendo trabalhados por Deus e precisamos entender que Deus não vai nos tirar daqui e levar para outro planeta para mexer na nossa vida. Ele vai colocar as mãos dele em nós aqui, nesse tempo em que estamos vivendo, nesta época em que estamos vivendo, do jeito que nós estamos vivendo, no lugar onde nós estamos, é aí que Deus vai tratar conosco. Você está no lugar onde Deus quer tratar com você. Essa é a olaria de Deus na sua vida. Amém, queridos? A segunda figura que nós vemos aqui é que para fazer um vaso ele tem que ter barro. E barro é o que nós somos chamados. Olha para o irmão, para a irmã e diz assim: ô barro. Ele riu para você? É porque ele não pensou o que é barro. Você já parou para pensar o que é barro? Já parou você indo para aquele casamento com sapato de verniz, show de bola, e você sai do seu carro todo bonitaço e no barro, pisa com aquele seu sapatinho bonitinho no barro e cobre aquele teu sapato bonito que um dia foi preto, ele vira vermelho de barro. Como é que você fica, irmão? Você que lida com a casa, alguém chega, você acabou de limpar a sua casa, deu aquela faxina maravilhosa que precede a visita do pastor. Não tem isso? Tem marido que quer que o pastor visite a casa dele todo dia, porque aí ele sabe que vai ficar bonito e arrumado. Deus está falando, né, irmão? Essa minha cabeça, né? Onde é que eu tiro isso, né? Não é ninguém daqui não, irmão, é gente de outra igreja. É que eu recebi uma revelação para quando eu for pregar em outro lugar. Amém? Eu entreguei aqui só porque vocês são meu rebanho, tem que saber de tudo. Mas como é que fica essa mulher quando o cara entra na casa dela com o pé cheio de barro, a botina cheia de barro, vai entrando pelo tapete que ela trouxe da lavanderia naquele dia? Quem gosta de barro, irmão? Quem gosta de ficar mexendo no barro? Só criança. A mãe detesta. Tira a mão daí, menino, vai pegar doença. Sim ou não? Mas a criança não está nem aí. Criança acha o barro show de bola. Amassa, põe na roupa, limpa na camisa assim, põe a mão no olho, põe na boca. Barro, ninguém gosta de lidar com barro. Mexer com barro é pegajoso, agarra no sapato. Eu, quando era pastor em outra denominação, que a gente ia pregar em alguns lugares, tinha alguns lugares no interior que eles fincavam um enxadão assim no chão. O camarada, quando vinha da roça, com a botina cheia de barro, para não entrar com barro sujo na igreja, que logo na frente tinha um tapete, que era uma madeira desse tamanho, com uma porção de tampinha de garrafa de... Devia ter cerveja também, né, irmão? Dá para cima assim, para tirar o barro da janela. Então você pegava a botina assim, e ficava no enxadão assim, para arrancar o barro, para entrar na igreja. Ninguém gosta, nem na igreja o pessoal deixa o barro entrar. Mas o Senhor decide fazer vaso com barro. O barro somos nós, irmãos. Muitos de nós ninguém quer pegar.
Muitos de nós temos áreas da nossa vida que nem nós mesmos queremos lidar com elas. Elas são elas são desprezíveis, nós não queremos, mas Deus não vê assim. Deus quer botar a mão no barro. Então, por mais desprezível que você seja, se sinta ou tenha sido tido como, por mais desprezível, saiba de uma coisa: Deus quer colocar as mãos na tua vida e fazer de você, que não tem nenhum valor, objeto útil nas mãos dele. Ninguém escapa. Deus está dizendo para mim e para você: não tem escapatória. Eu, se puser a mão em você, vou fazer de você uma obra de arte. Todo mundo pode jogar você de lado, mas eu vou botar as mãos em você. Tem gente que não te toca nem com os pés, mas eu vou colocar as minhas mãos em você. Isso é muito lindo. Como Deus nos vê, irmãos. Nós temos muitos rótulos que nos excluem uns dos outros, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está olhando o nosso potencial, aquilo que ninguém quer rejeita, tem um potencial tremendo, que faz com que Deus use isto para obras de um valor sobrenatural. Você tem um potencial poderoso nas mãos de Deus, e Deus quer mexer na tua vida, para que todo este potencial, que muita gente não viu nem compreende, seja transformado em algo de valor. Você não é desprezível para Deus. Você não é descartável para Deus. Você não é um ponto fora da curva para Deus. Você existe, e Deus quer que você, na tua vida, tenha desenvolvido todo o potencial que Ele vai extrair de você, e que você nem sabe no que vai dar. É mistério de Deus, é coisa gloriosa de Deus. Nós somos o barro, por isso muitos de nós somos desprezados, por isso muitos de nós somos largados de lado, por isso muitos de nós somos raspados nos enxadões da vida e nos tapetes que estão por aí. Mas o Deus de glória não nos deixa fora. Ele nos traz para Ele e faz conosco uma obra que só Ele pode fazer. Deus está de olho em você hoje. 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 E Deus vai fazer de você um vaso que muita gente não viu e vai se espantar com o que Deus vai fazer. Oh, meu Deus, mas se você creu nisso, se expressa, pelo amor de Deus. Mas agora vem as coisas que começam a complicar. Porque entre o oleiro e o barro tem uma caixa de madeira, quadrada ou retangular, mais ou menos de uns 30 a 50 centímetros de altura, que nesta caixa ele coloca o barro para ser pisado. Quantos ainda querem ser vaso na mão de Deus? Pois é. Mas ele pega o barro bruto, que vem lá de fora, o barro que vem do mundo, o barro que vem com todas as coisas que ele tinha em volta dele, o barro que veio contaminado com uma porção de coisas do lugar onde ele estava, o barro que não veio purinho, destilado, filtrado, o barro que veio bruto, ele joga nessa amassadeira. E nessa amassadeira, ele começa a trabalhar com barro. Antigamente, eles pisavam no barro. Para amassar. Para
para esmiuçar, para esfarelar. Antes de ir para a mão do oleiro, passava pelo pé do oleiro. Antes de receber o trato com as mãos, recebia o trato com os pés. Sofria os pisões, sofria os pesos. Por que ele fazia isso? Porque no meio dos torrões de barro, haviam coisas que atrapalhavam a obra. Há coisas no meio do barro que vai atrapalhar a construção do vaso. Então é pisando, é fazendo pressão, que essas coisas vão aparecer. O nosso dia a dia é a nossa amassadeira. As circunstâncias que nós passamos, as dificuldades que nós atravessamos, as crises, e também os elogios e vitórias, as nossas experiências, elas servem para evidenciar as coisas que estão escondidas dentro da gente e que não facilitam a obra de Deus. Já reparou que quando a chapa esquenta, você mostra algumas coisas da sua história que você fala, caramba, eu não sabia que eu era assim, não. Gente, isso estava dentro de mim. Há coisas na nossa vida, irmãos, que só vão ser expostas, denunciadas, quando nós passarmos pelas pressões da vida. Muitos de nós somos divinos e maravilhosos, até as primeiras experiências ruins. Nessa hora, nós vamos mostrar o que está escondido dentro de nós. E Deus não faz vaso de honra, para honra, com coisas escondidas que prejudicam a construção. Deus nos trata por inteiro. Deus nos trata no íntimo. Deus nos trata nas nossas entranhas. E há muitas coisas que estão entranhadas em nós, que fazem parte do nosso conjunto, mas não prestam para Deus fazer obra na nossa vida. E aí Deus vai permitir alguns pisões na nossa vida, vai nos levar para a amassadeira do dia a dia, dos relacionamentos, para sermos pisados, pressionados, para que ali nós possamos evidenciar a nossa intimidade, as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, as fortalezas que nós temos, que impedem que a boa obra de Deus se complete na nossa vida. A amassadeira não é capricho de Deus, a amassadeira é uma necessidade. Muitas coisas que nós passamos e que nós reclamamos delas, na verdade são permissões de Deus, para que nós nos conheçamos, para que nós possamos ver a nossa intimidade, para que nós tiremos as máscaras e possamos nos olhar como Ele nos vê. Há coisas na minha vida e na sua que impedem a obra de Deus em nós. E enquanto elas não forem arrancadas de nós, Deus não tem como completar a obra na nossa vida. Nós não queremos situações desagradáveis. Nós não pedimos situações desagradáveis. Mas Deus permite as coisas desagradáveis para que nós possamos nos ver como nós realmente somos. Porque muitos de nós vivemos uma imagem, muitos de nós vivemos uma utopia e nos esquecemos de encarar a nossa humanidade. Porque é quando encaramos a nossa humanidade e lidamos com ela que nós nos tornamos competentes na nossa funcionalidade como homens e mulheres de Deus. Nós queremos funcionar, mas não queremos ser na essência o que devemos ser. Nós queremos ser vasos para Deus usar, mas não deixamos Deus nos tornar vasos utilizáveis. Então a amassadeira faz parte. Ah, mas eu estou sofrendo demais. Dá glória a Deus, filho. É porque Deus está querendo tirar muita caraca da sua vida mesmo. Mas eu estou passando, não é fácil. Amém, irmão, dá glória a Deus. Ou você acha que você está na mão do diabo ou na mão de Deus?
Com quem você tem uma aliança? Quem é o Deus da tua vida? Agora sabe qual é o nosso problema? O oleiro lá de Jeremias, ele quando via o problema, ele olhava um pedaço de granito no meio do barro, ele metia a mão e tirava o granito. Na obra que Deus quer fazer conosco, Ele nos deixa ser pisados e nos mostra onde está o granito. Quem tem que tirar o granito somos nós. O problema é que nós não queremos abrir mão daquilo que não presta. Nós não queremos ser melhor. Nós não temos coragem de dizer isto que está aqui até hoje fez parte de mim, mas a partir de hoje não estará mais no meu histórico, porque é impedimento para Deus mexer na minha vida. O oleiro de Jeremias botava a mão e tirava. O oleiro dos dias de hoje, Yeshua HaMashiach, nos deixa ser pisados e aponta, isso tem que sair. Você decide o que vai fazer com o lixo que as experiências da vida colocam diante de você. Eu vou repetir. Você é quem decide o que vai fazer com o lixo que as experiências da vida colocam diante de você. Há pessoas que não querem tomar conhecimento. Há pessoas que tomam conhecimento, mas não querem tomar posição. Então, não tem como ver a obra de Deus completa na sua vida. Aquele oleiro de Jeremias, ele fazia o vaso, mexia e o vaso não tinha expressão nenhuma. Mas nós, que somos o barro na mão de Jesus, temos livre-arbítrio, entendimento e participamos com Ele da obra de construção da nossa história. Nosso maior problema é que ou nós não queremos a amassadeira, ou nós vamos para a amassadeira e não fazemos o que temos que fazer dentro dela. Quando somos amassados pela vida, é que nós vamos mostrar o que fica e o que não deve mais ficar na nossa história. O que é que você está fazendo com o caruncho da pipoca? O que você está fazendo com o lixo que está na sua história? Se continuar com ele, vai ficar na amassadeira. Porque Deus não muda de fase enquanto você não se qualificar para a fase nova. Diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Terceiro elemento, trabalha junto com a amassadeira, chama-se água. Ele pega o barro, pisa, pega os maiores e tal, vai tirando. Aí começa a ficar seco demais. Fala, muito seco, não funciona. Aí ele vem e joga água. E aí vai amassar de novo, vai pisar de novo. Só que agora, com a água, muita coisa que estava endurecida começa a se esfarelar e amolecer. Uau, pode ser usado. Era coisa boa que estava endurecida. Com a água, elas amoleceram. Mas havia coisa que estava escondida lá dentro e que por causa da água, porque agora ficou mais fino, elas vão aparecer. Tem coisas na nossa vida que são filigranazinhas, que se não for pela adição da água na nossa vida, elas não vão aparecer não. Que figura é essa da água? É o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo entra na minha vida e na sua, ele vai amolecer o que presta estava duro, porque muita coisa na nossa vida endureceu, mas são boas. Nós é que endurecemos, nós é que fechamos, nós é que cristalizamos. Tem muita gente que cristalizou o coração, mas o coração é bom. A água do Espírito vem e amolece, e o coração que antes era de carne ficou de pedra, agora volta a ser de carne. Ele volta a ser sensível, ele volta a responder. Há coisas na nossa vida, muitos dons e talentos que você cristalizou, você largou de lado, você deixou
no freezer da vida. Mas aí a água do Espírito vem e começa a mexer naquelas coisas. Começa a amolecer e você começa a ver, uau! Quanta gente, quando se expõe ao Espírito Santo, começa a descobrir coisas na sua vida tão boas, que fala assim, poxa, um dia isso aconteceu. Mas por causa disso, daquilo, de não sei o que, eu larguei de lado isso. Não, célula, não, que célula, nada. Teve experiência ruim. E todo aquele dom, aquela coisa brilhante que a pessoa tinha, que era de cuidar de gente, de amar gente, ficou cristalizada, endurecida na história. Mas aí o Espírito Santo vem, começa a mexer, começa a te envolver com amor, o amor começa a entrar no coração, você começa a sentir saudade de cuidar de gente. Você fala, gente, de vez em quando eu ouço, apóstolo, eu posso voltar a ter minha célula? Eu já devia estar com ela há muito tempo, filho. Corre atrás. Corre atrás. Quantos dons cristalizaram, se tornaram inclusive obstáculo para muitas coisas, porque você os cristalizou. E pelas águas do Espírito, eles vão ser plenamente amolecidos e vão tornar-se viáveis novamente. Mas também pelas águas do Espírito, na medida em que você entra na revelação e se aprofunda na intimidade da palavra, você também vai perceber na sua vida muitas coisas que você não percebia, e agora você vai começar a entender que elas não podem mais viver com você. Quantas coisinhas, pelo poder do Espírito Santo, você vai diagnosticar na sua vida e vai dizer assim, chega, não dá mais para andar com isso. Ninguém viu, ninguém sabe, mas o Espírito está me mostrando que isso não pode mais fazer parte de mim, isso tem que sair. É para isso que ele põe água na amassadeira, porque a amassadeira é lugar de se preparar para se tornar vaso. A amassadeira é lugar para diagnóstico do que não presta. Primeiro as coisas grosseiras saem no pé, depois as coisas mais finas saem na água. Na umidade do Espírito, na permeabilidade da água, você vai começar a ver que ela vai penetrar por entre as partículas de barro e vai começar a te mostrar o que é moldável e o que não é moldável, o que presta e o que não presta, o que vai funcionar e o que vai atrapalhar. Eu creio que muitos irmãos e irmãs já estão nessa fase com Deus, de percebendo coisas que só Ele, Deus, é quem sabe. Mas Ele diz, eu não quero isso mais em mim. Eu não quero esse pensamento mais. Eu não quero esse sentimento mais. Eu não quero essas sombras na minha vida mais. Eu quero viver a transparência. Eu quero que o Espírito permeie a minha história e não encontre nenhum torrão, nenhuma pedrinha, nenhum obstáculo para a obra de Deus na minha vida. Amém, amados? Você quer isso para você? Então fala, derrama água, Jesus. Pode me encharcar mesmo. Aleluia. Agora que ele jogou água, que ele amassou, que ele tirou tudo que estava aparente, ele vai pegar aquele monte de barro e vai colocar sobre a roda do oleiro. Você sabe como é que funciona a roda? Alguns sabem. É um dispositivo que é um eixo com duas rodas. Uma em cima, onde ficava o barro, e uma roda embaixo, que o oleiro, assentado diante dela, trabalhava com os pés. Então, quando ele trabalhava com o pé direito, ele rodava, a roda girava para a direita. Quando ele trabalhava com o pé esquerdo, a roda girava para a esquerda. Amém? Então, agora o barro todo assanhado, sai da amassadeira e fala, agora eu vou virar vaso. Aí ele joga o barro na roda. Agora Deus vai botar a mão e vai começar a dar forma para o vaso. É um momento lindo, porque quando você começa a ver que Deus está dando sentido para você, você começa a ver que Deus está dando uma forma, e a forma, em geral, define a função. Você vai dizer, uau, olha que vazão que eu sou. É ou não é? Que legal. Deus começa a botar a mão em você. É gostoso ser moldado por Deus, né?
É quando a palavra de Deus entra na tua vida e você mole pelo Espírito. Você vai recebendo. A palavra diz, você é lindo. Você fala, eu sou maravilhoso. É ou não é? Você está sendo liberto, já não tem cadeia. Você já não é mais aquele patinho feio. Você já está se sentindo um senhor barro, eu não é? Eu sou um barro, meu irmão. Deus está com a mão na minha vida. Eu sei o servidor, o Senhor que eu tenho. Eu sei quem é o Senhor da minha história. Ele está me moldando. Olha que importante você é. Já está na roda. E Ele começa a mexer em você, e moldar, rodar, e para cá e para lá. De repente, porque Deus tem mão sensível, não tem, irmão? Tem ou não tem? A palavra de Deus é de uma sensibilidade. Quando ela entra na nossa vida, ela entra para mostrar as coisas grandes e as coisas pequenas. Por isso nós estamos limpos pela lavagem da palavra. A palavra tem esse poder. Ela tira as caraquinhas mais escondidinhas. Então Deus está com a mãozona lá. De repente você está rodando. Você já nem está mais tonto, amém, irmão? Ele está rodando e você está. Rebola para cá, rebola para lá. Você engorda a barriguinha, diminui a barriguinha, sobe o pescoço. Porque vaso é assim, né? Aí de repente ele para a roda. Você fala, parou por quê? Aí ele para a roda, tira a mão, olha dentro do vaso assim. Ai! Tira uma perebinha que estava lá, irmão. Uma pedrinha, ele sentiu uma pedrinha, ele falou, não pode, isso aqui não pode. Eu não faço meia obra. Eu não faço obra de segunda. Vaso na minha mão é obra de primeira. Vaso na minha mão não pode ter defeito. E onde houver uma pedrinha, o vaso vai trincar, não pode. Ele para. E você que já estava acostumado, você que já estava ambientado com o que Deus estava fazendo, você achava que Deus não podia fazer mais nada, já estava tudo pronto. Deus para e diz assim, tem um negocinho para tirar aqui. Mas como? Eu já sou líder. Eu já sou pastor. Eu já sou quase um semi-querubim, um vice-arcanjo. Deus não está impressionado com as tuas impressões. Deus está movido pelo seu propósito. E o propósito dele para você é que você seja muito mais do que você imagina que deve ser. Deus então para você. Para a roda. Mete o mãozão lá dentro. Cavuca e tira. Ai, oh Deus, né? Choro não faz a roda andar. Mimimi não faz a mão de Deus funcionar. Não tem sido assim? Enquanto eu não decido tirar as pedrinhas da minha vida, Ele não toca o projeto. Lixo no caminho é igual imperfeição na obra, e Deus não anda com lixo. Mais uma paradinha, mais uma futucada, menos um problema, menos uma deformidade, menos uma caraca espiritual, menos uma cadeia na minha vida, menos uma fortaleza na minha mente, menos um sentimento errado no meu coração, menos um pensamento distorcido, menos um pecado na minha vida, menos, até que eu possa ser mais em Deus. Aí você até já se acostumou com a paradinha. Aí ele agora pega a outra perna e começa a girar. Você fala, caramba, mas não era para lá? Pô, como é que é esse negócio? Que bagunça é essa? Deus move para onde Ele quer, meu filho. Na nossa formação, Ele que dá direção ao nosso caminho. Deus então começa a mexer para o outro lado. Com a mãozinha lá dentro e uma mãozinha por fora. Porque Ele trata por dentro e por fora. E está moldando você. Você já acostumou agora de novo, está rodando para a esquerda.
beleza. Para de novo. Outra caraca. Porque ele está afinando a parede. Ele está diminuindo o espaço para você esconder coisas. Ele está diminuindo a sua capacidade de ocultar. Ele está te expondo às mãos dele. Ele está tirando de você a oportunidade de escamotear projetos de Deus. Por isso é que ele tem que nos afinar. E ele tira a caraca de novo. Mete a mãozinha dele lá dentro. Ai! Você agora já não reclama muito. Você fala, tá bom. Já que é assim, né? Sou vaso mesmo, sou barro. Já está se convencendo que você não é nada. Grande é ele. Você não tem poder para virar nada. Quem te faz é ele. Você não pode ser o que quer do jeito que você está. Você tem que ser o que ele quer do jeito que ele vai te fazer ser. Então você já está se convencendo. Aí ele roda para a direita de novo. Você fala, já sei, agora para onde o senhor quiser, pode levar. Pode levar, agora você já está aprendendo. Você está ficando esperto no Senhor. Você já está confiando nele. Você já está sabendo que ele sabe o que é melhor. Que a mão dele é que faz o melhor diagnóstico. E que ele é o único que sabe tirar com franqueza e clareza o que está te doendo. Aí ele deu a forma a você. Fala, legal. Tive forma. Me arrumou agora certinho. Aí vem o sexto ponto. Pega o vaso. Abre a porta de um negócio que tem atrás da roda. Cheio de fogo. Pega o vaso. Vai colocar na fornalha. Quem quer dessa parte? Quem gosta? Mas se não passar pelo fogo, você não é aprovado. Vaso aprovado é o que passou pelo fogo e não corrompeu o propósito. Pega o vaso, você lá todo esbelto, todo periclitante. Deus pega pela mão, vai te levar no vaso. Você já entortou antes, volta para a mesa. Porque entortado não é. Se entortar mesmo, vai sair de lá como? Que vaso é esse que Deus fez? Então, se entortar antes, você já volta antes do fogo. Só de olhar já voltou. Tem gente assim. Deus já deu a forma. Deus já deu para você um significado. Agora ele vai te aprovar. Na hora da prova, você se corrompe. Você interrompe processos. E muita gente interrompeu o processo de Deus com medo da prova. Com medo do fogo que nos dá têmpera e consistência. Vaso que não passa pelo fogo não é temperado e não tem consistência. Você vai se deformar e Deus não quer algo deformado. Deus dá a você a forma que Ele quiser, mas você não tem o direito de se deformar. Entortou, volta. Mas você não é mais do que entorta antes. Você é aquele que, não, agora eu vou até o fim. Tem alguém aqui assim? Eu vou até o fim, Jeová. Não tem fornalha. Se é a tua mão que está me levando, é o melhor lugar que eu posso ir. Porque Daniel enfrentou fornalha e não saiu torto, saiu qualificado. Eu já entendi o que o Senhor quer comigo. Eu vou ser aprovada no fogo. Porque crente é provada no fogo. Aí você vai. Tampa a respiração, não é, irmão? Fecha os olhos. Entra no forno. A temperatura sobe. Você pensou que era uma fogueirinha qualquer. Mas você é um senhor vaso, irmão. Deus vai te usar para coisas gloriosas.
Você vai ser levado de um lado para o outro. Você não pode trincar no meio do caminho. Aí ele fala para o anjo: põe mais lenha. Você quer a obra, mas não quer o preparo. Põe mais lenha aí. Ô Gabriel, esse vaso vai ser poderoso. Eu é que sei que finalidade eu vou dar para ele. Põe lenha. O senhor vai botar mais lenha? Põe lenha, Gabriel. Estou mandando, ele é o senhor. Aí lá dentro você não aguenta. Entorta. E ele vai esperar passar o tempo. Terminado o tempo, ele abre a porta e tira você de lá de dentro. Ele fala: tá vendo, ô Jeremias? Esse é o vaso daquele oleiro. Será que eu não posso fazer ele de novo? Jeremias já aprendeu, fala para ele: pode. Aí ele pega o vaso. Para onde ele vai levar o vaso agora? Vai jogar fora? Deus não joga vaso fora. Nunca joga vaso fora. Deus nunca vai te desprezar. Mesmo que você não tenha sido o projeto original, Deus não vai te desprezar. Deus vai botar a mão em você de novo. Deus vai fazer você funcionar. Gabriel, põe na amassadeira de novo. Aí com o pé não dá, né, irmão? Dá. Vai furar o pé do Gabriel. Aí ele pega um negócio chamado martelo, marreta, e vai bater no vaso. Pode parecer o ato mais cruel que exista. Pode parecer o método mais terrível que exista. Mas é a única forma que Deus tem para te fazer funcionar de novo. É quebrar você. E ele vem com o martelo. Pega a água, que agora vai precisar de muita água. A reconstrução precisa de muito poder de Deus. Precisa de muito mover do Espírito. Porque é nesse ponto que muita gente sai do Evangelho. É nesse momento que muitas pessoas desviam da fé. No momento em que Deus vai te tornar novamente matéria-prima para ele fazer a obra que tem que fazer. Muitos entraram nesta igreja juntando cacos pela vida e vieram cheios de cacos. E pela misericórdia de Deus foram amassados, encharcados pelo Espírito e hoje são vasos para a honra do Eterno, porque não fugiram da amassadeira. Hoje esta igreja para você pode ser uma amassadeira. Você pode ser um monte de cacos, mas Deus vai fazer de você um vaso. Porque o Espírito do Eterno está permeando a igreja, está permeando a sua vida, está encharcando você da unção e do poder. E esse manto vai tornar você maleável de novo. E ele amassa e joga o barro e joga a água. Ele põe a mão de novo em você, volta com você para a amassadeira. Você agora está novamente moído. Põe você na roda de novo. Põe as mãos na sua vida. Você já não quer mais nem saber para onde ele vai te virar. Você já não reclama mais quando ele parar para tirar o que não presta. Aí ele te molda novamente. Você já sabe agora. É a minha hora. É hora de eu vencer as minhas guerras. É hora de eu confiar no Deus que eu sirvo.
É hora de eu receber dele o manto que vai me desatar. É hora de eu receber o selo de aprovação de Deus. Ele abre a porta do forno de novo, te coloca lá dentro. Você não dá um passo, não se mexe. Você fica quietinho, esperando o tempo de Deus passar, esperando o tempo da prova se cumprir. Porque no final, quando o forno abrir e o teu tempo de prova acabar, você sairá de lá vaso para honra. Quando o tempo de Deus se cumprir, uma obra perfeita acontecerá na tua vida. O Senhor vai olhar para você, vai dar aquele sorrisinho de canto da boca e vai dizer: viu, filho, valeu a pena. Esse era o meu sonho para você. Esse era o meu projeto para você. O fogo não te interrompeu. Esse é o meu sonho para você, filho. Desse jeitinho que você está. Agora vem a última parte. Ele olha para você, olha para o mundo e vê as demandas do mundo, vê as necessidades, vê a igreja, e ele olha e diz assim: agora, filho, você foi vaso preparado para tal obra. Eu vou te encher e vou te enviar. Eu vou usar você para derramar do meu favor nos lugares onde existe uma necessidade, que para supri-la eu formei você. Uau! Uau! Você vê Deus pegando a tua vida e te derramando. E você vendo pessoas sendo supridas pelo favor de Deus através da tua vida. Você começa a ver sentido na tua história. Você começa a ver que a tua vida tem um propósito. Você existe com uma finalidade. Deus está te formando e te moldando a cada dia, para que o propósito dele se cumpra na terra, na direção de suprir uma necessidade que existe. Tremendo. Mas existe uma outra parte na olaria, que é a maior prova que um vaso pode passar. Chama-se a prateleira de Deus. Toda olaria tem uma prateleira. Para que serve a prateleira? Para Deus colocar os vasos aprovados. E aí, olhas para a prateleira de Deus e você vai ver uma infinidade de vasos, de todos os tamanhos e formas. Uma infinidade de vasos, com as mais variadas idades, à disposição do dono da olaria, que é o Senhor. E de repente, surge uma necessidade na igreja missionária Manancial. Já tem muitos vasos trabalhando. Aí Deus olha na prateleira dele, dá uma olhada. Aí ele encontra lá no cantinho um vasinho pequenininho, que ninguém percebe, que não chama atenção, que ninguém talvez comprasse, mas ele está na prateleira de Deus. E num dia determinado, diante de uma grande necessidade, diante de grandes desafios,
Todo mundo começa a olhar a necessidade e procura os vasos maiores, melhores, mais bonitos. E Deus diz assim: chegou a tua hora. E Deus levanta os que não são, para suprir o que Ele quer suprir na terra. Deus quer usar você. Pode ser que você esteja na prateleira de Deus. Pode ser que você se veja o menor de todos os vasos. Pode ser que você se veja o menos competente, o de menor capacidade. Você pode achar que você nem tem muita coisa porque você é pequenininho. Mas Deus quer te usar. Deus é que sabe o destino que Ele reservou para você. No tempo em que Deus te chamar, sai da prateleira pelo amor de Deus. Você não tem mais direito de escolher obra. Você foi chamado por Deus para fazer o que Ele quer que você faça. Não importa o tamanho do vaso. O que importa é que Deus, que é o oleiro, vê necessidades e conhece os vasos que Ele fez. Quem te fez foi Ele. E Ele te fez para um propósito que só Ele sabe. Não retenha a obra de Deus na sua vida. Deus quer usar você do jeito que Ele quer, no lugar onde Ele quer, para fazer o que Ele quer. Ele não está preocupado com a sua impressão. Ele só quer usar a sua vida para derramar o amor dEle, o favor dEle onde for necessário. Eu queria orar por você. Quantos aqui não se viam como vasos na mão de Deus? Se viam a menor, se viam pejorativamente. Quantos aqui não acreditavam que Deus pudesse usar a sua vida? E hoje entenderam: Deus, o Senhor é o oleiro, foi o Senhor que me fez, o Senhor é que sabe para que eu sirvo. Eu quero estar no teu propósito. Quantos aqui hoje entenderam isso e vão, de uma forma muito simples, dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o oleiro, eu sou o vaso. Eu não quero mais limitar a tua obra na minha vida. Eu não quero mais limitar o teu chamado na minha vida. Eu quero responder ao Senhor no nível que o Senhor quer me usar. Quantos querem isso, irmãos? Sabe por quê? Deus tem me falado desde o final do ano passado que Ele ia levantar colunas na igreja que ia surpreender a muita gente. E às vezes nós achamos que coluna tem que ser algo vislumbroso, tem que ser algo maravilhoso. Às vezes colunas são coisas muito pequenas que você nem percebe. Eu quero saber quantos aqui hoje decidem se tornar canais de Deus, mesmo sem compreender o que Deus vai fazer na sua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar para desatar o seu chamado, o seu ministério. Deus disse que ia me dar uma equipe extremamente funcional. Uma equipe de homens e mulheres que ouvem o ide do Senhor e vão. Que não tem medo dos desafios. Eu e a apóstola temos orado sistematicamente por isso. Deus, cadê a equipe? Cadê a equipe? Nós temos muita gente, nós temos muitas pessoas conosco, gente maravilhosa, mas existem pérolas que estão escondidas, e eu não quero ver essas pérolas escondidas, Senhor. Eu quero ver um povo que se desdobra para fazer o que Deus mandou fazer. Sabe por quê? As portas dos céus estão se abrindo, irmãos. Significa Jesus está voltando. E nós não podemos ser surpreendidos estando em ociosidade. Há tanta coisa para fazer, irmãos.
Deus te capacitou com tantos dons, com tantas qualidades. Não são as tuas debilidades que vão te inviabilizar. O que vai te introduzir no propósito são as tuas virtudes, as tuas habilidades, teus dons. E enquanto está, Deus vai usar seus líderes para tratar as tuas debilidades. A tua capacidade de transicionar isso aí é que vai definir se você é ou não é. Então nós vemos pessoas, não dá para mim. Não, meu Deus, eu não. Chama o fulano, chama o ciclano. Ei. A igreja não é feita de meia dúzia. A igreja é feita dos que creem, dos que confiam e dos que decidem obedecer a Deus. Eu queria que você agora colocasse diante de Deus as tuas mais sérias limitações. Por que você diz que não dá para ser o que Deus te chamou para ser? Ah, não dá por causa do meu trabalho. Eu não vou orar para Deus tirar o teu trabalho, não. Eu vou orar para Deus te dar habilidade, para você pôr as prioridades certas na sua vida. E aí o teu trabalho vai prosperar, o teu tempo vai sobrar e a obra de Deus vai acontecer. Não dá porque eu não tenho estudo. Quem foi que disse que o evangelho foi pregado com quem tinha estudo? O evangelho é pregado por quem tem fé. Temor, tremor e testemunho. Estas coisas qualificam o pregador do evangelho. Então isso não é limite. Eu sou novo na fé. É isso mesmo. É de novo que começa. Eu já sou velho na fé. Ótimo, vai ficar velho. Deus não te despreza. Ah, eu caí, Deus te levanta. Eu não sei, Deus te ensina. Eu sou pequeno, Deus te faz grande. Eu não posso, Ele diz, você pode, eu te fortaleço. Mas o adversário é menor do que eu e que você juntos. Nós dois valemos por um exército. Mas a doença não é tua. Está na cruz, faz a obra e eu cuido da tua história. É assim que Deus faz, irmão. O período mais intenso da minha vida foi o período em que eu tinha diagnóstico de câncer. De 2011 a 2012 foi o tempo que eu mais trabalhei. Eu tinha diagnóstico de câncer de pulmão e estava relutando em operar. Operei em 2012. Fez quimioterapia, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro eu estava pregando nessa igreja aqui, num calor que só Deus sabe. Desidratado, perdi 3 quilos. Saí daqui para o pronto-socorro. Enfermidade não pode parar um homem e uma mulher que tem propósito em Deus. Aí a médica falou para mim, você é pastor? Eu falei, sou, mas é médico? É, mas é burro, né? Eu falei, não, é. Porque você não morre do câncer, vai morrer de uma gripe. Sua imunidade está lá embaixo, você está com 2.000 leucócitos. Pregando uma igreja cheia de gente, com vírus para tudo que é lado, você ficou burro. Aí eu parei. Janeiro, fevereiro, março. Em abril eu voltei de novo. Acabou a quimioterapia, meus leucócitos subiram para 8.000. Eu falei, tá bom, vamos embora. Irmãos, Deus me chamou para fazer algo, chamou você para fazer algo. E o que Deus te chamou para fazer é muito mais do que aquilo que você tem feito. Você tem corrido atrás de trabalho e dinheiro. E Deus está dizendo, corre atrás do meu propósito e todas as outras coisas eu vou acrescentar para você. Você precisa tomar posição em Deus. Chega de usar meia dúzia, Deus quer usar o corpo. Você tem valores tremendos. Você tem pérolas que Deus colocou na tua vida, que são importantes para a vida da igreja e da população aqui em volta. Deus quer usar você.
Levante suas mãos, vou orar. Pai querido, aqui está o povo que se chama pelo teu nome. Eles ouviram a mensagem de Jeremias, e eles hoje estão dizendo: eu sou vaso nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor. O Senhor, melhor do que eles, sabe as limitações, mas também o Senhor, mais do que eles, sabe o potencial que o Senhor plantou dentro de cada um deles. E nessa hora eu oro, Deus, diminua as debilidades e exacerba o potencial. Põe para baixo o que impede e põe para cima o que levanta. Toma-os pelas tuas mãos, unge-os com o teu poder e desata a vida de cada um deles. Aqui estão os vasos que o Senhor está levantando para uma grande obra nestes dias do fim. E eu creio, meu Deus, eu creio que um exército poderoso de homens e mulheres de Deus que ouvem o teu chamado vão nesta noite iniciar uma trajetória nova, com ministérios extremamente prósperos, em nome de Jesus. E os que recebem, digam: eu recebo um novo tempo, em nome de Jesus. Sou vaso para a glória e para a honra do meu Senhor. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus.